Boa tarde ou bom dia para quem não almoçou, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. Terei uma convidada maravilhosa. Já vou começar aqui a nossa leitura. Eu quero ler. Oi, Juma! Já te convido aqui para você entrar comigo. Eu quero começar a nossa live com uma leitura que tem tudo a ver com o nosso movimento, né? Porque o meu movimento e da Juma realmente é a gente prosperar e a gente ter leveza, mas sem caos. Não precisa doer. Pode ser leve. É esse o nosso objetivo. Então, eu vou começar a nossa leitura assim que o pessoal tá chegando e vai entrando, tá? Então, olha, abre o coração para quem tá chegando e ouça a lógica dessas palavras. Aprendi a viver contente em toda a situação. A simplicidade é o esconderijo do sagrado. O Criador se manifesta com maior potência onde há espaço, leveza e presença. A complexidade muitas vezes sai da mente ansiosa, que quer controlar, acumular ou impressionar. Mas a alma que compreende a essência divina aprende a se encantar com o pouco, a se nutrir do essencial, a florescer no ordinário. Jesus ensinou isso na parábola dos lírios do campo. Eles não produzem, não competem, não acumulam, apenas são. E é nesse estado puro de ser, eles brilham com uma glória que excede até mesmo os maiores reis. É uma glória silenciosa, ouça isso, que não se impõe, mas transforma. Assim é a beleza da simplicidade divina. Ela não grita, não toca, não disputa, mas irradia. Viver em simplicidade não é abrir mão da abundância, ao contrário. É reconhecer que a verdadeira abundância interna é perceber que o Criador já te deu tudo. O fôlego, o tempo, a presença. E principalmente a consciência e a capacidade de amar e co-criar. A simplicidade é a frequência do essencial, onde a beleza da criação se revela sem o ruído da complexidade. Ouça bem isso. Ao enraizar-se nessa vibração, você encontra contentamento na plenitude do agora, pois o Criador se manifesta no que é puro e descomplicado. Ouça bem, o Criador se manifesta no que é puro e descomplicado. Escolha a simplicidade e a sua alma se alinhará à leveza da fonte, dissolvendo o que é supérfluo e complexo. Uau, uau, que tal, meninas? Que tal? Profundo isso. Como a gente pode entender isso na nossa vida pessoal e profissional, nos nossos negócios? Que tudo começa conosco. Esse é o ponto. Eu vou ler aqui algumas estatísticas que eu peguei agora. Então, fresquinhas, fresquíssimas, que tem tudo a ver para a gente dar essa introdução do que a gente vai conversar. Pega essa. No Brasil, o INSS revelou 546 mil licenças trabalhistas por adoecimento psicológico em 2025. Sabe o que é isso? Isso que é colocar na estatística, mas na prática é muito mais que 500 mil pessoas que estão doentes. E principalmente são por burnout. Então, cresceu entre 2021 a 2024
493%. 493%. Então, em 2021, era 823 casos. 2025, né, foi crescendo, 7.595. Então, na prática, qual que foi o aumento? 823%. Isso é normal? Não. As pessoas estão normalizando. Isso não é normal. Olha aqui, outro dado importante. Segundo a CNN, isso aqui tudo é fresquíssimo. Eu abri isso aqui faz o que? 10 minutos. Então, fresquíssimo, tá? A CNN citou um levantamento com quase 60% dos trabalhadores estão se sentindo estressados na maior parte do tempo. E apenas 1 em cada 5 diz que está prosperando no trabalho. 1 em cada 5. Então, quer dizer que os 4 não estão alinhados, não estão prosperando, estão desalinhados, certo? Não estão produzindo, não estão escalando, não estão gerando lucro para a empresa. Outra coisa, qual que é o impacto financeiro nas empresas? Vai muito além do afastamento, muito além. Uma matéria apontou que o burnout pode custar entre $4.000 e $21.000 por funcionário ao ano, dependendo da função e do nível hierárquico. Gente, multiplique isso. Quantos milhões de empresas a gente não tem no Brasil? Quantos milhões a gente tem no mundo? Você entende? Por isso que a gente tem que estancar esse mal que é esse burnout, a ansiedade, o desalinhamento. Porque não dá para normalizar isso. Ó, o último dado aqui. No Brasil, o SBT News citou estimativa de perda anual 282 bilhões. Vou repetir. No Brasil, estimativa de perda de 282 bilhões de reais, equivalente 2,8% do PIB potencial, gente. Isso é muito sério. Tipo, não dá pra gente achar que isso, não, faz parte. Tá muito corrido. Não, tá todo mundo estressado. Pois é, acontece. Aquele funcionário tá desmotivado. Pois é assim mesmo, o ser humano é assim mesmo. Pois é, esse ano não foi tão bom quanto ano passado, mas é assim mesmo. Não é assim mesmo, não é. Então a gente está aqui justamente para conversar sobre isso, parar de normalizar esses problemas, esses caos, né? Fazer o aquece para o nosso workshop, que vai ser dia 25, agende aí, 25, eu já vou colocar aqui o site para você se inscrever, porque a gente quer convidar você a ter um outro olhar, porque são pequenos ajustes que pode você melhorar na tua vida pessoal, que vai refletir no seu CNPJ, que não tem como. Você quer faturar milhões com leveza, eu sei, mas e o teu CPF, como que tá? Como que tá tua relação com tua família, tua saúde, teus amigos, como que estão os teus pilares? Você acha que uma pessoa que não tem uma relação legal na família, não cuida da sua saúde, não cuida dos seus filhos, não tem tempo, não prioriza tempo com os filhos, com a esposa, não cuida da sua saúde, vai cuidar dos seus funcionários, vai cuidar da sua empresa com total entrega? É incoerente. Não existe coerência, é isso que a gente vai falar hoje. Então, por isso, welcome. Eu quero. Pode pedir aqui para você entrar, minha querida. É isso que a gente vai começar a conversar,
porque as pessoas estão normalizando, achando que é normal. Oi, oi! Olá, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, maravilhosa! Como estamos? Como estamos? Esse Mara... friozinho aqui tá fazendo a gente ficar tudo encasacado, né? É, né? Mas graças a Deus aqui tem sol. O sol, nossa, a minha rotina é bem. De manhã é bem rígida. Aqui tava 6 graus hoje. Daí eu acordei, fui pra academia. Eu vou pra academia de bike, 6 graus. Só tá doido, né? Tem que ter muita obstinação. Daí voltei, daí eu tomo banho, daí eu tomo meu chazinho, daí eu vou meditar, daí eu fico no sol, Juma. Para mim é o momento mais glorioso. Daí eu medito, eu oro, faço meu ritual. Daí que eu tô pronta para começar meu dia. Antes disso, eu não funciono. Eu te entendo. Hoje é meu dia de acrobacia e como tá muito frio, não dá pra puxar tecido. Então, ainda assim, ó, a gente dá um jeito de fazer a ginástica, fazer nosso corpo trabalhar, porque não existe como você ter uma boa empresa, como você ter um bom negócio, se o corpo tá parado. Não, não tem como, né? O CNPJ é uma consequência do CPF. Bem-vindo, Ulisses. E é uma consequência, e tudo pode ser leve, né? Você viu essas palavras que eu falei, né, no começo? A profundidade disso, né, Juma? Porque se tá complicado, tá desalinhado. Não é para ser complicado. É para ser leve. E só a gente é que consegue escolher o que é leve pra gente. Porque o que é leve pra mim não é leve pra você. Mas Exatamente. como descobrir o que é o leve pra gente? Esse é o ponto, né? Por isso que a gente precisa fazer muito, estudar muito sobre autoconhecimento, se conhecer, né? Porque a gente está aqui eternamente, estamos mentoras, nós não somos mentoras, né? A gente está aqui por um curto espaço de tempo na Terra para servir o melhor que a gente pode, para dar o nosso melhor, para expandir o mundo. A gente é só canal, né? Perfeito. E a partir do momento que o empresário entende, bem-vindo, Marcelo, a partir do momento que o empresário entende essa responsabilidade dele ser um canal de Deus para expandir o mundo e que ele pode ativar todos os seus líderes e esses líderes ativar os seus colaboradores, a mágica começa a acontecer. E o que Concorda? muitos líderes não percebem é que o colaborador ele vai trabalhar muito melhor quando ele realmente confia e que ele se inspira no líder. Perfeito, perfeito, Juma, exatamente. Então, a responsabilidade, você que é empresário, empreendedor, você pode ter um funcionário, pode ter 500, certo? Esse modelo mental, que você é instrumento de impacto e que você pode mudar vidas, é incrível, porque você pega a tua responsabilidade, mas com amor, é ou não é? Você se Isso. conecta dando o seu melhor, porque você viu, né, a estatística que eu li. Eu fiquei assim, meu Deus. A gente sempre fica. E todos os anos, infelizmente, esses índices ainda têm piorado. Então, Eu, sempre. exatamente. Em vez de melhorar, gente, tudo tá piorando. Meu Deus do céu. Inclusive, eu tive um estudo que eu li a respeito que a ONU divulgou, que é gasto em torno de US$ 1 trilhão por ano em questões de afastamento de saúde mental no mundo. Então, hoje a gente fala de saúde mental no Brasil, mas isso é uma pandemia global de saúde mental, não é É, só no Brasil que está acontecendo. exatamente, exatamente. Por isso que eu preparei aqui algumas perguntinhas para você, tá? Porque, ó, eu quero. Antes se apresente, Juma, quem você é, porque a Juma, assim, é uma especialista em liderança 4.0. Eu quero que primeiro você se apresente, e daí eu tenho umas perguntinhas aqui que eu sei que você vai realmente poder ajudar muita gente. Fale um pouquinho de você. Enquanto isso, eu digito aqui. Claro, eu sou Juma Belitsky, mentora da Liderança 4.0. Eu estou situada agora em Jaraguá do Sul, Santa Catarina.
E hoje eu atendo líderes e empresários que estão nessa etapa de digitalizar a empresa, de mudar como é o padrão de comportamento. Porque muito se fala de colocar automação, de colocar inteligência artificial em todos os cantos, né? Se fala de ChatGPT e de Gemini e tudo mais ao mesmo tempo. Só que as pessoas esquecem que é o humano que vai liderar aquilo. As pessoas esquecem que é pelo ser humano que a gente procura automatizar e melhorar os nossos processos. Exatamente. Tudo começa e termina no ser humano, é ou não é? Isso mesmo. Perfeito. A gente está super alinhada. Eu e a Juma, a gente tem valores e alinhamentos muito similares, tá? Por isso que ela é uma das convidadas que vai dar uma aula especial na nossa próxima turma de mentoria, porque a Juma tem muita expertise, muita experiência de vida, apesar desse rostinho tão jovenzinho, tem experiência de vida, porque não basta, né, gente? A gente tem que ter experiência de vida, tem que ter repertório. Sim. Isso que vai impactar o nosso CNPJ. E o mais importante, assim, é que às vezes a gente tem dores que a gente não comenta muito para os outros, mas quando a gente fala de burnout, é uma das doenças que são desencadeadas quando se tem esse excesso, essa sobrecarga. Por quê? Eu, por exemplo, tive câncer. Infelizmente, eu tive que passar por um tratamento oncológico. Mas eu passei, terminei, tá tudo certo. Vencedora. Meu E Deus. agora, só que as pessoas não percebem que essas doenças do corpo, doenças autoimunes, câncer e tudo mais, isso tem uma ponta que veio justamente dessa sobrecarga que a gente tem no dia. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu ia entrar nesse assunto também, né? E isso, deixa eu já juntar com a pergunta aqui que eu criei. Então, você sempre diz, Juma, que as empresas sem essa segurança psicológica, elas lucram menos, certo? Na prática, como que o CEO consegue perceber que este problema já está afetando os resultados da empresa? Por mais que os números estão ok. Como que o CEO vai ter esse feeling? Entende? Os números estão ok, está tudo mais ou menos ok, estamos tocando a vida. O que vai fazer com que ele, uau, não, eu tenho um problema aqui. Tá. Uma coisa que a gente pode perceber é que, sim, às vezes as empresas elas colocam metas, né? Isso é básico porque toda empresa ela precisa lucrar. Então, vamos ser bem sinceros, empresas não são ONGs e elas precisam de lucro para continuar fazendo o seu trabalho. Não são ONGs, né? Mas, ao mesmo tempo, quando se percebe que tem muita rotatividade de pessoal, quando se percebe que as pessoas que estão lá dentro, elas estão desanimadas, quando se percebe que tem muito bafafá, assim, nos corredores, e muitas vezes os colaboradores, eles não têm nem coragem de vir conversar realmente com esse chefe para trabalhar isso. Então, tem que ter ferramentas para que a gente consiga entender realmente o que esses colaboradores estão sentindo para daí sim fazer um diagnóstico e poder mostrar para ele, ó, esse é o ponto que você tem que trabalhar, esse é o ponto que você está ok. Não, perfeito. E ter essa percepção, primeiro, o líder tem que ter muita empatia e saber comunicar, é ou não é? Comunicação é a base de tudo. Né? Porque nem todos têm treinamento. Às vezes, muitos, eu também trabalho, dou mentoria para hotéis, e hotéis, principalmente, o líder não é o melhor, é o que tem mais tempo de casa. O que as pessoas não percebem e que acontece muito é que os empresários, eles costumam dar o cargo de chefia ou de gerência para o melhor técnico, mas não é o melhor técnico que vai ser o melhor gestor. Então, ok, você quer promover o melhor técnico, mas você tem que lembrar de ensinar a ele o que é liderança. Exato. E ensinar a ele o que é uma escuta ativa. Exato. Porque comunicar, que nem você mesmo estava comentando, comunicar é muito mais do que só falar. Comunicar é ser entendido. Total. Receptor, emissor e receptor, né? Tem que ter ali realmente
o entendimento, porque às vezes eu falo uma coisa, você entende outra. Perfeito. Então, esse alinhamento, veja quantas coisas básicas, Juma, que as empresas têm que fazer. Tipo assim, é simples, mas não é feito. Exato. Entende? Né? São ajustes que a gente, como mentora de grandes empresas, a gente tem que conscientizá-los. Porque muitos CEOs e líderes não têm nem essa consciência. Ah, não, eu faço do jeito certo, já fiz MBA lá, não sei, sabe? Não adianta nada. Fiz Harvard, isso não diz nada. Outra pergunta. Muitos empresários, Ju, eles acreditam que o maior desafio é vender mais, certo? Na sua experiência, qual que é o impacto da qualidade da liderança na capacidade da empresa de crescer de forma sustentável e contínua? Vender é extremamente importante. A gente sabe, existem metas e vender faz com certeza parte do processo, mas você vender sem ter uma estrutura, você vira um caos operacional. Porque você não consegue fazer uma entrega adequada, você não consegue ter uma retenção de clientes. Então, muitas vezes, as empresas elas gastam rios de dinheiro fazendo marketing e quando é para fazer o que elas, em teoria, são especialistas em fazer, elas não conseguem fazer. Então, você tem que ter uma estrutura, um processo, um procedimento para fazer com que aquela sua venda ela seja válida para você, óbvio, empresário, mas também para quem adquiriu aquele produto. Então, é nesse sentido. Né, exatamente. E a gente fala muito, né, Juma, que a venda não é porque você vendeu para cliente que acabou a tua relação. Você tem que sustentar, é lifelong, velho, né? Você tem que conquistar, continuar conquistando esse cliente para ele sempre estar com o coração aberto de dar o próximo passo na tua empresa, para ter uma relação sustentável e contínua, né? Então é um processo isso. Perfeito. Carla, o que você diria que costuma ser o que mais impede? Assim, o que é o que impede o empresário de realmente escalar um faturamento? Porque a gente está falando de vendas aqui, né? Isso, exato. Primeira coisa, Juma, eu acredito que é falta de autoconhecimento, falta de consciência, tá? Porque muitos CEOs, líderes, né? Eu entendo que o CEO tem os liderados. Cada liderado são pequenos CEOs do seu ecossistema, né? Então é toda uma engrenagem que tem que estar tudo funcionando com alinhamento. Mas quem que é o coração é o CEO. Se Perfeito. ele souber passar os seus valores, a sua visão de mundo, a sua visão de legado que ele quer deixar, entende? Se ele conseguir, primeira coisa, ter claro para ele o que ele quer. Esse é número um. Muitos nem têm claro o que ele quer. Concorda, Juma? Por quê? Porque muitos... O que acontece com o ser humano? O ser humano tem ciclos. Tem os setênios também, né? Que tem tudo a ver com a idade. É ou não é? Com certeza. O que acontece? Às vezes ele tá com 40, 50 anos, mas ele já tá achando um saco a empresa. É ou não é? Cá entre nós. Começa. Esse mapa ele muda conforme a nossa, não é que a nossa personalidade mude, mas conforme os nossos desejos mudam. E eles mudam ao longo Que da maravilha! Que maravilha! É ou não é? Que maravilha que a gente muda, meu Deus, que coisa chata seria se a gente só tivesse um propósito na vida, o resto da vida naquele propósito. Meu Deus, a gente tem muitos propósitos, a gente cria os propósitos, né? Enfim, então, primeira coisa, ele tem que estar alinhado, ele tem que se questionar. E a empresa é uma extensão do meu sonho ou deixou de ser a extensão? Primeiro passo, porque o que acontece? Se ele não coloca o coração na empresa, a empresa não vai dar lucro. Você entende? Se ele só for técnico, não tiver alma, não vai dar lucro. Entende? Então, primeira coisa, Juma, na minha opinião,
Ele tem que respirar, meditar, orar. O que está incomodando nele? Perfeito. É ou não é? O que está no corpo? Qual que é o cenário? Ele planejou esse cenário. Quando ele abriu a empresa, ele está com a mesma motivação de quando ele abriu a empresa? Ou a motivação começou a cair e ele achou normal cair essa motivação? Acha que só tem que continuar empurrando com a barriga e acha que dali vai sair alguma coisa boa. Exatamente, eles que se virem a dar lucro, entende? Assim, tipo... Então, primeira coisa, autoconsciência, parar, respirar e fazer a sua autoavaliação. Número 1, né? Ainda a empresa brilha meus olhos? Se não, como que eu posso estar ajustando ela para brilhar de novo meus olhos? Esse é número 1, primeira pergunta. Número 2, a minha empresa, ela precisa se ajustar perante o tsunami que está chegando com o IA? Essa tsunami está bem próxima. Bem próxima. Por quê, Juma? O buraco é mais embaixo. Talvez a empresa dele, daqui 5 anos, não seja mais necessária. Entende? Perfeito. Então, a situação, o desafio é grande, entende? Mas só que dói olhar antes. Então, o que eu diria? Esse empresário tem que ter essa visão além. Primeiro, se conectar, o que eu quero, e essa visão além. Fazer ou o ajuste de rota, tá? Ou, ok, vamos fazer uma transição, esse modelo não funciona mais e vamos ter que pivotar. E tá tudo bem, porque eu estou enxergando primeiro. É ou não é? Porque o grande... Só deixa eu completar aqui o raciocínio. Porque o grande vencedor não é aquele que faz diferente. Não é só aquele que faz diferente. É aquele que faz primeiro. E tendo uma visão de futuro, é que você sabe para onde você quer ir. Porque se você não souber para onde quer ir, tem aquele velho ditado: qualquer caminho serve. Exatamente. Mas qualquer caminho vai te levar para onde você quer? Exatamente. Então, por isso que ele tem que... Porque a empresa foi construída sendo a extensão da missão dele aqui na Terra. Certo? Pelo menos começou com essa história no começo. É igual namoro. É ou não é? Começa todo o casalzinho motivado, animado, e de repente casam e começa o relacionamento a cair. E acham que é normal. Não, tá desgastado, é assim mesmo. Não é assim mesmo. Não é normal isso. O normal é a gente sempre tá crescendo, prosperando, sabe? Mudando de fases, mas sempre um movimento contínuo e ascendente, sabe? Porque as pessoas, Juma, se acostumaram a ter uma vida média, mediana, medíocre, sabe? A achar que é normal. Não, mas é normal assim, relacionamento assim, tá meio frio, mas é normal, ele tá cansado. Você entende? Tipo, as pessoas estão normalizando isso. Por isso que as estatísticas não mentem, né? É um fato. As pessoas estão doentes e estão achando normal isso, sabe? Não ter esse alinhamento com os pilares da vida. Porque a empresa é uma extensão da vida da pessoa. Tem que ser, tem que estar tudo alinhado para a música tocar. Infelizmente, a sobrecarga de informações que a gente tem hoje em dia, ela realmente ajuda, né? Ajuda a gente a desfocar. Total. Porque assim, você tá o tempo todo, talvez não fazendo scroll ali do Instagram, mas o tempo todo recebendo informação, vendo um vídeo, você tá dirigindo e escutando alguma coisa, tipo um podcast e tal. Você não dá tempo para a sua cabeça parar e pensar, para você se conectar consigo mesmo. Então faz todo sentido o que você está falando. Por isso, Juma, que na minha mentoria a gente ensina
Tem plano de ação, tem rotinas para você se questionar, para você entender, para você fazer esse mensuramento, né? Uhum. Como que tá indo? O que que eu tenho que fazer? Né? Para onde eu tô indo? Porque é um desafio. Nunca se teve tanta informação de forma fácil, rápida. Eu puxei aqui em 5 minutos. Eu abri o Perplexity, que faz pesquisa. Eu fiz um pequeno prompt, ele me discorreu essas estatísticas, entende? Então, o acesso à informação está muito rápido, mas as pessoas não estão tendo sabedoria, tá? Para distinguir o que está alinhado com a missão dela, com o propósito dela, com a essência dela, do que não está. Infelizmente é bem isso. Entende? Porque é aprender a dizer não, entende? É aprender a priorizar o que realmente é importante. Não Aí com profundidade naquilo que eles querem também. Porque exatamente. acha que tudo é instantâneo. Exato, exatamente. Então a pessoa tem que plantar para colher e tudo tem processo, só que ela tem que estar na direção certa. E para ela estar na direção certa, ela tem que estar com muita certeza, com brilho no olho. Ela tem que ser obstinada para atingir aquele objetivo. Porque muita pedra, muito desafio vai acontecer no meio do caminho. É ou E não essa é? que é a graça, né? É as pedras que nos ajudam a subir. Exatamente. Só que se a pessoa não tiver esse direcionamento claro, ela não vai ter força para subir, ela vai desviar da essência dela, do que a alma dela está falando agora, é ou não é? Sim. Porque ela está num outro ciclo de vida. E tá tudo bem. Mas só que isso é a viver. Só que a gente tem que acolher isso, entender, opa, o que me faz feliz agora? É ou não é? O que esquenta meu coração? O que eu posso ativar nos meus liderados agora? Que eles propaguem essa minha visão e criem uma cultura alinhado com o que eu acredito. Uhum. É ou não é? E eles comprem a ideia. Primeiro, os liderados, têm que comprar a ideia para poderem distribuir para os colaboradores, né? Isso tem que fazer sentido, porque tem alguns liderados que não vão estar alinhados com isso. Daí, eles não vão produzir tanto quanto, vai ter turnover, vai aumentar o vazamento da empresa de grana, vai diminuir o faturamento. Então, é complexo o negócio. E também tem que entender o que se aceita e o que não se quer. Porque daí a pessoa, principalmente o empresário, ele tem que lembrar que ele é o exemplo da cultura da empresa. Exato. Se ele não segue o que ele escreveu na parede, Exato. não vão ser os colaboradores que vão seguir. Exatamente. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos para outra perguntinha. Com tanta inteligência artificial chegando agora às empresas, Ju, que está sendo real, né? Welcome. Eu amo IA, mas tem que usar da forma certa, né? Qual que você acredita que continuará sendo o maior diferencial competitivo de um líder? Porque o líder é um ser humano. Justamente. É justamente essa conexão humana. Porque a gente tem que lembrar que tudo que a gente faz é para o ser humano. Então a base é o ser humano. Se eu não sei liderar um ser humano, como é que eu acho que eu vou liderar uma inteligência artificial? Não. Muitas vezes eu não sei liderar a minha própria cabeça. Como é que você acha que a inteligência artificial vai resolver alguma coisa? Exato. Ela tem que ser uma extensão do seu trabalho, ela tem que sim automatizar, ela tem que sim agilizar, mas se você não tiver um procedimento de como lembrar o que é a base, você vai automatizar o que e para quê? Exato. Né? Então, sim, a inteligência artificial é a inovação do agora, não é nem do futuro, é do agora, mas para que você tenha um uso adequado de ferramentas de IA, você tem que lembrar que
para que eu estou utilizando e como eu vou fazer isso realmente ser produtivo e me trazer retorno financeiro. Porque às vezes a gente automatiza um milhão de coisas e esquece que o fundo que precisa mesmo dentro do negócio é trazer aquele retorno financeiro. Senão você trabalhou para Exato. quê? Tem que mudar o ponteiro, né? Mas aí que tá. Por isso que tem que estar alinhado com aonde ela quer chegar. Perfeito. Senão ela se perde no meio do caminho. O líder se perde. Se ele não tiver um norte e não tiver um alinhamento com todos os líderes, porque os demais líderes que são a engrenagem que fazem funcionar o sonho dele. Perfeito. Né? Então, essa comunicação clara, né? Sincera, diária, eu diria, né? O ideal seria, tipo, 15 minutos com todos os liderados, o que que deu bom, o que que não deu, o que que dá para melhorar para o próximo dia, sabe? Isso daí dá um gás e o alinhamento, porque os liderados, né, Juma, eles querem se sentir importantes. É a criança deles, né? Eles querem se sentir amados. E tem que lembrar que 15 minutos por dia é pouco tempo, né? Mas não é uma reunião para você entrar lá e ficar fazendo piada ou perguntar como é que tá o tempo, como é que tá o clima. Isso você faz fora da reunião para fazer Exato. uma conexão com a pessoa. Uma reunião de 15 minutos, ela tem que ter um procedimento e Isso. aquela pergunta pontual de o que é o mínimo que a pessoa teve que entregar. Para isso, você tem que ter o processo dela claro, você teve Exato. que ter definido o que são os entregáveis básicos, porque daí sim, ela vai saber o que ela tem que entregar. Aí ela vai entender se ela pode colocar uma inteligência artificial para ajudar ela ou não. Porque se você não souber o básico que você tem que entregar, no fim das contas você passou o dia inteiro mexendo com inteligência artificial ou qualquer outra ferramenta, mas o resultado não aconteceu. Exato, exatamente, perfeito, exatamente. Então, inclusive, na minha, só pegando gancho, na minha mentoria, eu acabei desenvolvendo um software que ele ajuda demais para as empresas terem tipo um termômetro, eu te mostrei, né, Juma? Sim. Para estarem alinhados com a NR1, né? Porque a gente sabe que a NR1 está aí e o governo quer grana, simples assim. Quem não tiver ajustando, né, esse bem-estar, né, não tiver promovendo uma saúde, né, mental, emocional dos colaboradores, realmente eles vão multar, sem medo, sem pena. Então, esse software que eu desenvolvi é incrível. Para quem? Então, por isso que, ó, agende, dia 25 de julho, eu e a Juma, a gente vai fazer esse workshop. O link tá aqui, ó, escalasemcaos.netlify.app. É gratuito desta vez, tá? Vai ser o ouro em pó que vocês já podem aplicar na empresa de vocês, tá? Porque é o que todo mundo quer, escalar sem caos, né? Mas poucos, na realidade, muitos sabem na teoria, mas poucos fazem na prática, né? Então a gente vai entregar o ouro em pó para vocês, porque tudo é possível, gente. Ainda mais agora, com esse meu software, a empresa pode estar muito alinhada, os liderados podem estar muito tranquilos, porque eles têm uma ferramenta que está medindo se o colaborador está com DNA de dono, se ele está com energia, sabe? Se ele está com realmente início de burnout. Então, ele já consegue mensurar isso e daí ele pode imprimir e deixar ali caso tenha uma fiscalização. Então, é um documento baseado cientificamente nessa lei NR1. Então é muito legal, as empresas estão amando. Isso realmente ajuda a viver sem caos. É esse o objetivo, a ficar sem caos. Um complemento aqui, porque eu tenho empresas que são minhas mentoradas e às vezes é muito comum o chefe ou um gestor de alto cargo ele falar assim: ah, mas NR1 só veio para atrapalhar.
a parte de riscos psicossociais, né? Para quem não sabe, a NR1 ela é a norma mãe de todas as normas e ela fala sobre colocar capacete, sobre usar óculos no chão de fábrica, sobre usar botina. Então, é muito mais do que só riscos psicossociais. Só que a parte de riscos psicossociais ela ainda está muito mistificada. As pessoas elas não estão entendendo o que é para fazer. Então, a gente traz justamente esses parâmetros do que fazer, do como fazer, para que você não tenha problemas de burnout e outros problemas que acontecem dentro da empresa, né? Mas tem que lembrar também que quando a gente está em um cargo de alta gestão, a gente tem responsabilidade em relação aos nossos liderados. E os nossos liderados, eles não são nossos inimigos. A lei, ela também não veio como um inimigo. Ela veio para dar apoio, suporte e mostrar um caminho que está sendo uma dor do Brasil inteiro. Então, a lei, ela existe, ela tem sim a questão de multar, mas ela veio muito mais para conscientizar e mostrar qual que é o bom caminho para que todos tenham muito mais produtividade. Porque o Brasil quer mais produtividade, o INSS quer menos afastamento. Então, foi a maneira com que o governo incentivou as empresas a olhar para isso, que é uma dor generalizada. Perfeito. No fundo, tudo tem interesse, né, gente? A gente sabe. Sim. O governo gasta muita grana com o INSS. Claro. Entende? Então, é uma forma, infelizmente, né, de pegar pelo bolso, né? Infelizmente, pela dor, né? E não pelo amor. E o nosso objetivo é que você, empresária, mude pelo amor, não precisa pela dor. É ou não é? Justamente. Muito mais fácil, muito mais divertido, gente. É ou não é? A vida é para ser divertida. Trabalhar, ter liderados, vender, ter colaboradores, tem que ser divertido, tem que ser legal, gente. Tem que ser, sabe... Não pode ser visto como um peso, né? Então, vamos lá. Então, outra perguntinha. Qual que é o maior erro, Juma, que você acha que os empresários hoje cometem quando eles tentam desenvolver líderes dentro da empresa? Tá, os empresários querem desenvolver, mas às vezes tem muitos líderes que não estão abertos para isso. É ou não é? Eu acho que a primeira está justamente na hora de fazer uma escolha de liderança, você tem que entender se esse bom técnico, ele realmente quer se tornar um líder. Porque muitas vezes ele é um excelente vendedor, ele é um excelente técnico, mas ele não tem a ambição de liderar outras pessoas. E tá tudo certo, cada um seu quadrado, essa que é a verdade. Então, primeiro entender e alinhar com esse colaborador se esse crescimento ele realmente tem que ser para cima ou para o lado, para daí sim você conseguir fazer uma adequação do que é esse treinamento que essa pessoa precisa. Esse treinamento que a gente vai dar para o liderado, como é que eu desenvolvo isso dentro da empresa? Primeiro, você é o exemplo. Então, você está sendo um bom líder? Você entende que você está sendo um bom líder para liderar? Exato. A partir disso, daí sim, você faz o balanço ali do que realmente você vai ensinar para esse liderado. Perfeito. E se você pudesse deixar um conselho para o CEO que quer aumentar o faturamento, tá? Mas ele não quer aumentar o caos. Qual o conselho que você daria hoje, Juma? Eu diria que é para descentralizar. Aprende a abrir a mão e delegar. Perfeito. Porque é no momento que você aprende a delegar. Claro, não existe delegação sem procedimento, sem gestão, sem entender o que a outra pessoa vai fazer. Até porque existe a questão da comunicação, que é o que a gente estava falando no início dessa live, que é você tem que falar, mas a outra pessoa tem que entender. Então, você precisa delegar para que você tenha menos caos, para que você desocupe a sua agenda com coisas básicas do dia a dia e consiga ser a parte estratégica. Porque senão você nunca vai ter férias, você nunca vai conseguir se aumentar na empresa. Se você ficar doente, tudo para. Você não lucra, você não vende, nada mais acontece simplesmente porque você não está mais lá.
Bem isso, bem isso. Perfeito, é bem isso. É também um dos meus pilares é isso, Uhum. né? Já respondendo aqui, antecipando, realmente eles ficam sobrecarregados Exatamente. no operacional com microgerenciamento, eles não desenvolvem, falta desenvolver esses líderes, alinhar os líderes com a cultura e dar autonomia para esses líderes. É ou não é? Para os Perfeito. líderes terem autonomia, mas primeiro você tem que saber o perfil que você quer como teu braço. Tem que saber o perfil dele. Para você saber o perfil dele psicológico, tem que fazer uma análise comportamental, se a função tem a ver com o perfil psicológico dele ou não. É ou não Uhum. é? Tem muitas pessoas que, tipo, não são felizes na função. Às vezes elas estão na função, não é o perfil psicológico delas. Por exemplo, elas são comunicativas, põem na frente do computador. Meu Deus, é ou não é? A pessoa vai entrar em parafuso? Aham! E quantas pessoas tem? Só que daí a pessoa tem medo de pedir demissão, porque tem filho, ou não, tem prestação, tem aluguel, papapá, e vai empurrando com a barriga. E daí o que acontece? Fica doente. Começa a ficar doente, porque tá desalinhado, gente. Tudo é sobre alinhamento, sobre coerência. Você tem que estar coerente. O que você pensa, o que você sente, como que você se comporta. Senão vai dar BO. Não tem como, gente. Não tem como, não tem como. Perfeito. Você tinha comentado do nosso workshop que vai acontecer ali no dia 25. Inclusive, desde já eu antecipo agradecendo o convite, que vai ser maravilhoso compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. Mas conta um pouco pra gente também o porquê que você entende que é um treinamento que ele é diferente dos treinamentos tradicionais de liderança e gestão. Então, porque primeiro tem a minha metodologia, né? Que é uma mistura de todos os cursos que eu fiz, minhas certificações, enfim, a gente faz um mix, né? Porque eu já fiz vários métodos, né? Porque eu tô nessa área de desenvolvimento humano faz mais de 20 anos. E fiz PNL no Canadá, morei também na França. Você morou na França? Eu Amo morei a na França. França, amo a França. Eu morei em Lyon. Eu morei em Brest. Ai, não conheci. Era perto de Lyon, será? Não, a Brest fica bem na ponta oeste da Bretanha, Ah, tá, entendi. na entrada do Canal da Mancha. Tá, tá, tá. E eu amo a França, amo a França. É, na realidade, a França parisiense é diferente da França, das outras Franças, né? Mas Com eu certeza. adorei muito os franceses. Enfim, foi uma experiência de vida enorme. E nessa minha metodologia, né, eu trago muito a dimensão do desenvolvimento humano, a gestão e a parte do software, que é Ótimo. IA, que é automação, que é inovação. Então, eu consegui fazer, tá? Um alinhamento de toda essa minha bagagem profissional, pessoal, né? Porque eu dei a volta ao mundo, eu já morei em vários países, tive muitos desafios, muito, muito, muito. Você não imagina. Até eu comecei a escrever um livro dos desafios que eu tive na minha volta ao mundo, que foram enormes. Assim, tipo, eu posso dizer, Juma, que foram 6 meses que eu dei a volta ao mundo. Eu evoluí por baixo uns 10 anos, Eu imagino. Quando a tá? gente se abre para novas culturas, novos nós, a gente conhece. Total, 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 total. E você desenvolve músculo, não, não é? Você desenvolve músculo. O pepino, né? O desafio faz com que você aumente tuas ramificações cerebrais. Por isso que eu amo a neurociência, entende? Enfim, então toda essa minha metodologia que você perguntou é a junção da Carla, agora, nesse momento, que junta desenvolvimento humano, gestão e essa evolução com a tecnologia que eu amo, porque a tecnologia veio para ganhar tempo. Eu amo ganhar tempo. Por isso que eu amo falar de prosperidade, liberdade, crescimento.
E também essa minha metodologia, ela ensina como que a gente pode ter coerência, sabe? Coerência é uma palavra muito profunda, porque quando a gente tem coerência, a gente sabe dizer não, a gente vai saber o que influencia a cultura da empresa, Uhum. é ou não é? E a Perfeito. gente vai criar esse clima, saber criar esse clima na nossa empresa alinhado com o que a gente pensa e como isso vai impactar nas decisões dos liderados, dos líderes, para terem consistência naquilo que a gente quer. Olha a profundidade disso. Porque o tiro não pode ser curto, Juma, sabe? Você tem que mirar o alvo. E para chegar no alvo, são milhões de micropassos para você chegar. Todo dia, todo dia, todo Maratonas. dia, né? Mas a partir do momento que a gente aprende a fortalecer os liderados, né? Por isso que a minha metodologia implementa isso nas empresas, muda o jogo, sabe? Primeiro ela faz, o CPF tem que se ajustar, concorda? Primeiro o CPF, depois o CNPJ e depois vem a inovação. Perfeito. Não Daí, existe inovação se você não tem um procedimento já básico do que é o básico. O feijão, arroz, ele funciona, gente. exatamente. Então, e tem que estar alinhado isso, tem que ter coerência, tá? Porque senão a empresa não vai ter sobrevida, vai ter turnover, vai ter baixa produtividade. O quanto hoje, na realidade, até voltando, né? Nossa, olha, 1 hora já. Meu Deus do céu, como passa rápido. Se deixar, a gente fica até às 14. Não dá para duvidar. Exatamente. E daí a ideia é já emendando aqui, né? Quem participar desse nosso workshop, que vai ser dia 25, anotem na agenda. Você que está assistindo a live agora, vai ficar salva essa live. Anote, das 9 às 16, o nosso objetivo é mostrar que a pessoa não precisa trabalhar mais para faturar mais. Não, tem que trabalhar com inteligência, com sincronicidade. É ou não é? Ela pode estar na realidade. Tipo, eu dei a volta ao mundo, gente. Entende? Eu escolhi trabalhar online, consegui trabalhar online. Um período trabalhei, outro período não trabalhei. Mas eu fiz isso, entende? Então, qualquer pessoa que tem esse planejamento pode fazer os seus sonhos, né? Ah, eu quero, tipo, pegar um trailer, ficar um mês viajando pelos Estados Unidos com a minha família e os meus filhos. Olha, que lindo! Tudo que você quer, você consegue. Desde que você se planeje e pague o preço disso. Porque pagar o preço não é só o preço financeiro, é pagar o preço de o que você está disposto a abrir mão para alcançar o que você quer. Exatamente. E nessa minha metodologia, eu falo muito e estudo muito a física quântica, né? Porque tudo é energia e informação, gente. E a nossa energia e informação interfere totalmente na nossa empresa, dos nossos liderados, dos nossos colaboradores. Perfeito? Entende? Se eu tenho amor no coração pelo que faço, se eu sou obstinada em servir, porque a empresa, gente, tem que estar servindo. É ou não é? Ela tem que Alinhada estar. com essa tua fala, conta aqui pra gente um pouco um conselho que você daria para um empresário para ele aumentar o faturamento sem sacrificar a saúde, família, liberdade e todas essas coisas maravilhosas que a gente quer. Fazer a minha mentoria. Número 1, quer ficar alinhado, ganhar dinheiro, tá bem com a família, com os filhos, tá dando essa volta ao mundo, faz a minha mentoria. Eu mostro o caminho. Mas fora isso, gente, isso. Primeiro, ele ter essa consciência. Uhum. Porque a maioria, Juma, tá inconsciente pro problema. Entende? Tá inconsciente. Se ele não tiver culhão e aceitar
É ou não é? Ele tem que aceitar que ele está desconectado. Que a empresa dele não está sendo, de repente, porque se está tendo ansiedade, burnout, não está sendo um alinhamento e uma consequência dele mais. É ou não é? Da sua missão. Porque a empresa tem que ser uma extensão do sonho dele, da missão de vida dele. Se não tem mais isso, para tudo. Começa do começo. O que aconteceu no meio do caminho? Diga pra gente também um erro que você vê praticamente em todos os empresários, que eles querem crescer, mas acabam se limitando justamente no faturamento. É que o faturamento é uma consequência da consciência do CEO e do liderado. Então, se ele não conseguir que a empresa seja uma consequência da essência dele, da alma dele, tá tudo errado. Vai perder dinheiro, vai ter turnover, vai ter retrabalho, vai ficar só apagando incêndio. E como que funciona a brincadeira? É cada pessoa, primeiro o CEO, ele tá ali na estratégia, é ou não é? Sim. Ele é o melhor vendedor da empresa, mas é aquele que opera a valsa. Ele é o maestro. Perfeito. Né? Se ele não souber dar o tom certo da música, vai ficar desafinado, vai ficar desalinhado. E, ó, a pergunta bônus, eu vou dizer que é a nossa última pergunta, porque senão a gente vai realmente ficar umas 5 horas aqui. Você acredita que o faturamento da empresa ele pode refletir esse nível de desenvolvimento da liderança? Total, total, sem dúvida. É básico. Cada líder tem que entender de pessoas, Sim. de ser humano. Sair um pouco daquele cérebro técnico, aquele cérebro limitado, expandir para o sentir. Sabe? Ele tem que sentir e saber comunicar com os liderados a verdade, né? Também ter essa relação transparente e acolhedora ao mesmo tempo, igual aquele pai que passa a mão na cabeça. Que ele é acolhedor, mas ele fala, puxa, você pode melhorar. Porque, como você disse, tem que ter essa fala acolhedora, mas também tem que saber ser firme quando precisa ser firme. Agora, tentar ser firme o tempo todo só vai desgastar todo mundo. Não, desgasta. Tem que ter uma relação de parceria, ou não é? Porque os colaboradores são importantes para o líder se sentir um CEOzinho, ou não é? Porque ele é um pequeno CEO ali da engrenagem. Então, tem que estar tudo alinhado, tudo orquestrado, certo? Mas isso começa lá em cima, tá? E esse semear dos colaboradores fazerem o que devem ser feito é uma construção diária. É ou não é? Você tem que cobrar, você tem que aprender a elogiar, é ou não é? Você tem que aprender a desafiar os colaboradores para não fazerem o óbvio só. E tem que cuidar para o elogio não ser vazio, né? Porque elogio vazio não resolve nada. Não, com fatos, né? Com métricas, né? Então, é possível fazer isso? Mas tem que ter um passo a passo, né, Juma? Tem que ter um plano, né? Tem que o líder criar uma rotina para isso. Senão ele acaba se perdendo, tá com problema com a mulher, daí tipo, já desconta no colaborador, e daí tudo fica um caos, sabe? Né? Não é por aí, gente. Não é por aí. Então, o conhecer sobre o ser humano, conhecer sobre até as suas curas emocionais que devem ser feitas. Porque normalmente, só para a gente fechar aqui, Juma, muitos colaboradores, eles podem ensinar muito para os liderados.
Uhum. Porque tudo que dói, pega que é teu. Quer dizer que eu tenho que estar curando isso. Alguma ferida minha emocional mal resolvida. Certo? Então, se aquele liderado, se aquele colaborador, né, liderado, tá comigo e tá me tirando do sério, opa, o que que eu posso? Porque ninguém tem o poder de me tirar do sério. É eu que tenho o poder de me tirar do Com sério. Então, eu certeza. preciso me curar. É ou não é? Fechar as minhas feridas, ver o porquê que eu estou vibrando com essa frequência. Porque se não doesse, eu ia ignorar. Entende? Então, entender que o próprio colaborador pode ser até um ator de melhoria contínua do próprio líder, entendeu? Uhum. Perfeito. E daí sim, a partir de estar alinhado com quem se é, de estar definido o que se quer para o negócio, aí sim a gente pode pensar em inovação, em conectar ali uma inteligência artificial, em conectar um processo mais enxuto dentro do próprio negócio. Exato. Saber aonde se quer ir, tem que se conhecer primeiro, para daí sim conseguir fazer com que tudo isso faça sentido. Exatamente, é bem isso, né? E tem um processo, é uma melhoria contínua que não acaba, né? E entender que a gente está CEO. A gente não é CEO, é um dos nossos papéis. A gente não pode se identificar 100%. Não, a gente é mãe, a gente é pai, a gente é filho de Deus, primeiramente, né? Então, é tirar a maior aprendizagem, que eu tenho que aprender, né? Nesse jogo. Tá aberto para crescer, para evoluir, aprender com todo mundo do time, não ter a mentalidade fixa, e sim flexível. O que eu posso melhorar? É ou não é? Onde eu Perfeito. posso pedir ajuda? Ter humildade. Esse é o E compartilhar. Então, é exato. por isso que a gente está fazendo o workshop lá no sábado, dia 25, para compartilhar com todos vocês esse nosso conhecimento de uma maneira muito mais aplicada do que a gente consegue hoje numa live, né? Exato, exatamente. Então, gratidão por vocês estarem aqui, né? Vai ficar salvo quem está chegando agora, enfim. A gente entregou só. A gente entregou até tipo 1 hora, era para ser meia hora, hein? É que esse assunto é incrível, né? Eu amo, a Juma ama, enfim. E o objetivo é servir vocês, né? Ajudar realmente vocês a faturarem mais, serem mais prósperos, felizes, darem sua volta ao mundo como eu dei, né? E tudo com fluidez. Esse é o jogo da vida. Essa é a verdadeira prosperidade, né? É você poder deitar no teu travesseiro e você tá em paz, que você fez o melhor que você pôde, você aprendeu, você serviu, você ajudou o mundo a ser melhor. A cada dia um pouquinho. Pronto. É ou não é? Daí você não vai ter arrependimento quando você passar para outro. Você vai estar tá ali, tá ali. Opa, fiz o meu melhor. É ou não é? E precisa realmente desenvolver muitas habilidades para chegar nesse nível. Né? É um processo, é um processo. Por isso tem que estar aberto, né, Juma? Aberto, ter humildade de falar, eu quero ir para outros níveis, né? E, e O só próximo e daí patamar, o próximo patamar só se abre para quem está aberto a realmente receber coisas novas. exatamente. Então, e o teu próximo passo é estar conosco. Se você entendeu, se fez sentido o que a gente falou, se você gosta, se você está aberto para crescer, para contribuir para o mundo, quer ir para um outro nível, não é para todo mundo esse workshop, tá? Não é para todo mundo. Mas se você faz parte, né, dessa porcentagem realmente que tem humildade, que tem verdade, que aceita que, opa, como tá, não dá, não tá legal, eu convido, a Juma convida para ir no workshop sábado, das 9 horas às 16 horas, para você sair de lá pelo menos 1% melhor. Daí a gente já fica feliz. É ou não é? Com certeza. Tá bom? Então, Obrigada, gratidão. Até mais. Então, beijo, Juma. Obrigada pelo bate-papo. Amei, tá? Vamos combinar outros,
tá? certeza. E a gente aguarda cada um de vocês, ó, nesse site aqui você já entra no grupo, escalasemcaos.netlify.app. Vai ser um prazer grande olhar, daí eu vou conseguir olhar nos olhinhos de vocês, porque vai ser pelo Zoom. Então daí é mais fácil. E daí as pessoas conseguem fazer muito mais pergunta, interagir, estar conosco lá. Não, exatamente. Daí qual que é a vantagem de vocês? Vocês podem já tirar as suas dúvidas numa consultoria gratuita, gente. Vocês vão ter só vantagem. É ou não é? Então, beijo no coração de vocês, tá? Se cuidem, tá? E pensem com carinho tudo que a gente falou. Tem uma profundidade incrível, tá? Até mais, gente. Tchau, tchau. Beijo, beijo, beijo.